quarto mandamento da igreja tem o seguinte enunciado: jejuar e abster-se de carne quando manda a igreja. A igreja é muito assim, ela não é muito exigente neste campo. Ela deixa 2 dias para jejum e abstinência e o resto convida-nos, sim, a termos iniciativas penitenciais. O dia de jejum e abstinência da igreja são 2. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Por que jejum? Pelo domínio das minhas inclinações, pelo domínio do meu gosto, eu conquistar o meu corpo para o Senhor. A gente sabe que nós somos assim, seres sensíveis, gostamos de comer. E nem sempre comemos porque queremos recuperar as energias. Claro, também tem um aspecto assim da alegria do comer junto com amigos, mas muitas vezes a gula nos domina, a carne grita vezes mais forte. E o jejum é uma maneira de dizer: eu vou submeter o meu corpo dentro de uma disciplina. Abstinência de carne. A carne sempre, principalmente pelos antigos, foi considerado um alimento forte, mesmo porque era rara e cara a carne. E o peixe ao contrário, como um alimento de sangue, chamado de sangue frio. Mas é também uma expressão de um símbolo para dizer: olha, eu estou renunciando à carne, que me dá tanto prazer, que eu gosto, para manifestar ao Senhor o meu amor. E o ideal mesmo é que o fruto da minha abstinência, do meu jejum, o fruto assim, até monetário, a economia que eu faço, seja voltada para os pobres. Mas o princípio maior fica este: a igreja quer que nos preparemos para o sacrifício, não sacrifício pelo sacrifício. A igreja não quer o nosso sofrimento, ela quer sim que nós saibamos dominar, pelo Espírito, dominar a nossa carne. Quem concede-se tudo aquilo que lhe vem à cabeça, facilmente também na hora do pecado, acaba embarcando na proposta do pecado. Saber dizer não àquilo que é permitido para dizer não àquilo que é proibido. Durante o ano, a liturgia da Igreja Católica propõe a seus fiéis a prática do jejum. Mas aí a gente se pergunta, afinal, qual é o jejum que agrada a Deus? E para responder a essa pergunta, eu convidei o meu amigo, o Alex Vilas Boas, que é doutor em teologia e professor da PUC São Paulo, para responder essa questão. Mas antes, Alex, gostaria de começar perguntando qual é a importância do jejum em si. O jejum é uma das práticas de piedade da tradição judaico-cristã e ela está ligada às relações fundamentais. Então, se a gente pensar que a oração é uma relação fundamental com Deus, que a esmola é uma oração fundamental com o outro, na verdade, o ato hebraico, a palavra hebraica falaria de um ato de justiça. A gente acabou deslocando semanticamente para a esmola. A esmola é muito fraco, né? E o jejum tem a ver com essa relação fundamental consigo mesmo, com a liberdade interior para discernir as coisas. Então, o jejum é um movimento interno de eu estar livre diante das coisas para poder discernir o que é melhor, entre o que é o bom e o que é o melhor, né? Uma passagem bíblica interessante para pensar o jejum é quando você tem a venda da primogenitura de Esaú para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Então, assim, a importância que era a primogenitura e um prato de lentilha foi suficiente para ele perder aquilo que dava sentido. A vida, vamos pensar numa linguagem contemporânea, né? Então, o jejum tem a ver com esse exercício interior de não desviar o foco, de descobrir o que é significativo e ter essa dinâmica de algum modo, ordenar os afetos em direção àquilo que faz sentido. E quando a gente usa essa expressão, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, o que isso significa? É o jejum da comida ou é outro tipo de jejum? Como é que é isso? Pois é, isso é muito importante de pensar, porque senão a gente acaba reduzindo a intenção da prática para um reducionismo pragmático. Então, o jejum ficaria só o ato de não comer, né? Em princípio, dá essa ideia que não comer
é jejum, até há uma linguagem médica, né? Fala, você tem que vir em jejum fazer esse remédio, né? Então, no senso comum pode-se confundir essa questão muito facilmente. Mas o jejum verdadeiro tem a ver com essas relações fundamentais que a gente falava. Então, se o jejum não está em função dessa liberdade interior, para que eu me relacione com Deus como relação fundamental e com o outro como relação fundamental, ele perde seu sentido, né? Então, nesse sentido, o jejum como uma disposição interna de busca de liberdade, ele tem a ver com aquilo que é o exercício de me afastar daquilo que me é difícil de ser afastado, na verdade. Então isso dá uma outra configuração para o jejum. Quer dizer que para mim pode ser comida, para você pode ser livro, para o outro pode ser internet? Exatamente. Quando eu fazia o retiro grande de Santo Inácio, né, o meu orientador foi muito engraçado. Ele foi falar, olha, agora a gente vai fazer um jejum e tal. Eu falei, ok, o que eu não posso comer? Não, você pode comer o que você quiser, você não vai ler. Você vai manter o foco no seu exercício. Você pode comer o quanto quiser, o que quiser. Isso não é problema. Seu jejum é ler, né? Então, pelo hábito da profissão, então você lê com muita facilidade. A questão era não desviar o foco. Eu estava pensando na minha relação com Deus. E não devia entrar outras questões naquele momento, né? Então, para cada um, há uma dimensão a ser pensada que é um exercício dessa liberdade em relação a ela. Hoje, na atualidade, para a gente encerrar, diante de tantas dificuldades e até complexidades do nosso cotidiano, o que o jejum poderia proporcionar para a nossa civilização, para a nossa época? Ótimo, pergunta excelente. Porque nós pensamos, se nós pensarmos na transposição da tradição para o momento contemporâneo, então, inevitavelmente, nossa condição de democracia exige que tais valores sejam pensados também no desdobramento político, né? Então, o que implica uma sociedade democrática na qual sou livre para decidir o que é o melhor. Então, isso é fundamental, porque eu tenho um cidadão que, na medida em que ele busca a sua liberdade, ele não é escravo do abuso financeiro, não é escravo das dimensões confusas afetivas, não é escravo do mercado, que quer que ele seja um consumidor voraz, né? E, nesse sentido, ele discerne melhor, vai fazer esse discernimento melhor do que ele encaminha da própria vida. Ou seja, ele é alguém que efetivamente é livre para poder decidir pelo que é melhor. Então, isso é muito importante para uma sociedade que está estruturada numa economia depredatória e que supõe que o consumidor é dependente daquilo que eu ofereço, né? Então, isso faz toda a diferença no cenário político, social, econômico. Alex, muito obrigada por essa conversa e esse esclarecimento. Eu que agradeço. Anunciamos Jesus.